Hoje no programa Pioneiros de Sonora, estamos com uma visita ilustre. Ela, que foi a primeira funcionária, a primeira mulher da Câmara Municipal de Sonora, junto com a sua família, uma grande pioneira do nosso município, Gilda Zanata. Minha família veio para o Chapadão, a Medianeira, seria Medianeira Chapadão, em 1982. Trabalhamos na fazenda do Carlos Introvini e em 89 o seu Manuelito, chamado Isidoro, que era presidente da Câmara, foi no Chapadão pedir para o meu pai se eu poderia vir trabalhar na Câmara. Que teve um funcionário que ficou de janeiro, acho que agosto, e ele teve problemas de saúde e teve que se afastar. E eu assumi. Aí na época tinha o finado doutor Áureo, que era o assessor jurídico, ele vinha uma vez por semana, e a dona Maria, que fazia parte da limpeza. E eu comecei a fazer tudo. Era uma sala só da Câmara. Quando tinha sessão, tinha que colocar as cadeiras e as mesas para fazer a mesa dos vereadores, como aquelas cadeiras de bebida, e as cadeiras também, a mesa e as cadeiras. E eram velhas, coloridas, que acho que até o pessoal doou para a Câmara na época. Aí eu tive que me virar, sabia pouco, mas graças a Deus eu dei conta de tudo. E em 90, em dezembro de 90, daí o Camilo entrou. Então daí seria o Camilo, eu, o finado Áureo e a mulher que limpava, que foi a Maísa Santana. Quando eu entrei, a estrutura era muito pouco, não tinha nada. E logo o doutor Áureo teve que viajar porque o pai dele passou mal, ele ficou 15 dias, ele vinha uma vez por semana. E eu tive que me virar, ou eu aprendia e continuava, ou eu desistia. Aí eu pegava os vereadores, como era o primeiro ano do município, eles queriam fazer muitas coisas que faltavam, então eles iam trazer indicação, requerimento. O que eu fazia? O jurídico não estava, eu pegava pelas anterior do começo do ano e me baseava por eles e fazia. Eu comandava a sessão, arrumava as cadeiras para o dia da sessão, as mesas para os vereadores sentar, fazia a ata, o financeiro, tudo. Tanto que daí depois, quando o Camilo chegou, aí ele cuidou da parte do secretário-geral e eu continuei com financeiro, compras, né? E foi assim. Aí a lei orgânica do município também foi trazida uma cópia de Pedro Gomes. E eu tive que refazer, para fazer por aqui, com a cópia de lá. E eu não tinha nem o curso de datilografia. E minhas amigas que moravam no lado, a Terezinha Dalben, a Silvana Rebelato, à tardezinha eu tomava chimarrão com elas, elas tiravam sarro de mim que eu estava catando milho, pediam se tinha comido muito milho. Porque realmente era uma máquina daquelas antigas, né? E eu consegui, fiz em 2 semanas, eu consegui datilografar tudo. Fiquei orgulhosa que foi a primeira lei orgânica do município e fui eu que datilografei para daí mandar imprimir, fazer os livrinhos. Na época o meu irmão também era vereador, o Jorge Zanata, e como o seu Isidoro foi pedir para o meu pai vir para cá, meu pai falou assim para ele, ela pode até ir trabalhar, mas ela tem que ficar na casa de alguém que seja assim, de confiança e família, né? E o Paulo Zanin era muito amigo da família, a Derce. Daí eles me cederam para mim morar, eu morei 1 ano e 3 meses com eles, lá na casa. Daí meu irmão mudou para cá, aí eu fiquei por 5 anos com eles. A Câmara era em qual localidade, Gilda? Em frente ao Correio. Em frente ao Correio, esquina, na esquina. Foi demolido, até eu acho que deveriam ter preservado, né, como patrimônio do município, porque ali tinha o PS e tinha o Correio também, que o seu Durval era o chefe do Correio e a Silvana do seu Ivan, a esposa dele, e a Eliane, do falecido Nilson, falecida Eliane, era do telefone. Era tudo pequenininho, mas foi muito bom ali. Eu aprendi muito. Eu sei que o primeiro ano que eu trabalhei sozinha,
Eu nem no correio, na porta ali, que era a porta grudada, eu não saía para ir no correio, eu cumpria meus horários. A hora que eu entrava, até a hora que eu saía, eu não saía para fora. Eu ficava ali dentro para mim aprender o que eu tinha que aprender. E o finado Áureo foi assim, uma peça muito importante, ele me ajudou muito, muito. E o seu Isidoro, então, eu sempre falo que não é menosprezando nenhum vereador, porque eu fui assessora 25 anos também de todos os presidentes da Câmara, assessora e fazia o financeiro. Todos foram bons para mim, mas o seu Isidoro, assim, foi como um pai, ele me ensinou muito, ele foi uma pessoa, assim, 100% honestíssima em tudo, sabe? Era uma pessoa, assim, muito humilde, simples, e foi o que me encorajou para continuar na Câmara. Eu queria que você contasse um pouco para mim, para a gente, como era a Medianeira. Então, nós íamos em 82, na fazenda do Carlos Introvini, aí trabalhamos um ano, meu pai montou uma oficina no posto Chapadão, ficamos por 5 anos lá, enquanto isso eu trabalhei no caixa e no escritório do posto. E o seu Carlos Introvini foi tipo um amigão da família, além de ele ter sido patrão, ele é uma pessoa muito humilde, ele e a família dele, ele ajudava, ele vinha lá na oficina quando meus irmãos tinham uma dúvida de motor, alguma coisa, ele ajudava ali, metia a mão na graxa e ajudava. Ficamos 5 anos ali no posto, daí o seu Luiz Cole abriu o loteamento e nós mudamos para o loteamento, daí meu pai construiu, estavam construindo a igreja e o salão de festa, o sanfoneiro também construiu a casa dele, Orlando Milani, né, e foram as primeiras casas ali do Chapadão. E ficamos ali até hoje, tem meu irmão lá. Mas assim, foi bom, foi muito bom ter morado ali, é uma lembrança que a gente vai levar para o resto da vida. Então, aqui em Sonora era tudo ruas de terra, né? Nossa, eu lembro que daí quando era pertinho aqui do Paulo Zanin, né? A casa dele para mim era pertinho, então não tinha problema quando chovia, né? E a cidade era pequenininha, a prefeitura era lá embaixo, onde hoje é as obras, era lá, então tudo que dependia tinha que descer lá. No segundo mandato, quando o Simões se elegeu, o finado Áureo também fazia o jurídico lá. Aí o Simões me chamou para mim ajudar a fazer a parte de posse, sabe? Escrever as atas, fazer aquelas documentação que toda vez que muda tem que refazer tudo, né? Eu sei que eu trabalhei 2 semanas lá fazendo, junto com o finado Áureo, pegar os livros de registro da prefeitura, ter minha letra lá em todas as atas, porque eu já fazia aqui na Câmara, né? E aí eles vinham me buscar de manhã, na época eram os 2 períodos, eu ia, fazia, e por 2 semanas. E a cidade, assim, tinha o Amigão, que eles compraram, né? Era pequenininho, precário, e as casas, assim, a maioria das casas que tinha era dos funcionários da CIA Agrícola. Aí quando meu irmão mudou para cá, que eu fui morar com ele, quantas vezes para mim, ele morava ali que é a casa do seu Irineu Vatier, onde tem a clínica da Carla. Aí eu subia para trabalhar, né, e muitas vezes chovendo e não tinha asfalto, às vezes eu vinha de calça comprida. A chuva molhava, chegava na câmara toda molhada, eu arregaçava por causa, caía a chuva forte e a areia subia na... Aí eu chegava lá, limpava e trabalhava, não perdia trabalho, nunca. Olha, dizer que eu faltava assim, não, era difícil. E daí toda a segunda meu pai trazia e na sexta eu pegava, subia lá na rodoviária, pegar o ônibus e ia embora, porque era tudo precário, né? E foi assim por muitos anos. E muito bom você ver trabalhar no município, né, novo, com assim uma estrutura pelo tamanho do município e pela população muito pequena, né, assim, um poder aquisitivo, a verba que vinha para o município era pequena, né? Então não dava para fazer assim muita coisa, se bem que ainda que era bem mais a verba do que vinha do que Pedro Gomes, mas mesmo assim foi muito bom você vendo um pedacinho de asfalto, prefeitura nova, câmara nova, o fórum, foi construindo assim, foi gratificante saber que você veio do começo e você vendo crescer aos poucos. Mesmo que seja assim meio lento, mas foi muito, muito bom. Eu sempre fiquei nesse mesmo cargo, né? Então, eu saí para comprar as coisas, isso aí é uma coisa assim que eu fazia daquilo como se fosse meu. Inclusive quando ficou pronta essa câmara, eu sempre trazia do mesmo jeito, né? Ainda tinha uns vereadores que passou
uma vez ficou brava comigo e falou assim que eu queria ser dona da Câmara. Eu falei, não, nós somos funcionário efetivo, vocês são de passagem e aqui é do povo, a gente tem que cuidar. É o que mais a gente tem que cuidar mesmo. Então, tinha gente que achava eu muito crica, mas eu tinha consciência tranquila. E quando veio para o prédio novo, qual foi a parte mais marcante para você? Foi quando a gente foi junto com o finado Edson, que era presidente da Câmara na época, depois veio o Deusimar, né, para presidente. Fomos em Coxim, escolher os pisos, né, que a prefeitura, foi assim, tipo a prefeitura, acho que não sei quem mais que ajudou a construir, mas aí o piso a gente que foi escolher, foi arrumar, né, e aí foi o finado Edson, a doutora Ângela, o Camilo e eu para escolher o piso. E quando mudamos também, aí era o gol, eu acho que, eu não lembro como que, eu não lembro direito, também são tantas coisas, mas na mudança, nós que metemos a mão, limpar, trazer os móveis, as cadeiras, Camilo, Gilda, Fátima e doutora Ângela, lavamos, o jardinzinho que tinha aqui atrás, na época, que daí foi com o tempo, se foi mudando de presidente, né, cada um fez uma parte, aí nessa época já era o Jodes. Ele pediu para mim, como a minha cunhada tem floricultura, para mim ver mais ou menos as plantas que ia aqui, daí fomos lá, compramos, trouxemos aqui e só um senhor que veio fazer os buracos, mas quem fez o jardinzinho aqui foi eu, a Fátima e o Camilo. Que eu estava olhando, tem as plantinhas já grandes, né, que foram a gente que organizou e trouxe aqui. Tudo para mim, assim, foi muito bom, eu não tenho queixa de nada, de nada. Me dei bem, tanto que eu fui assessora dos presidentes de todos, menos do Ezequiel, somente dos outros, né? Que daí eu ia mexer com a minha aposentadoria e eu pedi para ele arrumar alguém da confiança dele para mim poder ficar tranquila para fazer, porque eu fazia ata, eu fiz ata acho que uns 20 anos, primeiro foram 17 anos, depois mais 5, 3, e sem contar também a parte de compras, pagamento, né? Essas coisas era eu que fazia. Tanto que a minha sala era aquela primeira lá. A mensagem que eu deixo, eu vou voltar lá atrás com meu pai. Quando ele falou assim, você pode trabalhar em Sonora, mas você tem que ficar na casa de alguém, né? Como eu não tinha ninguém morando aqui da minha família, eu fiquei na casa do Paulo Zanin, que eles me acolheram, que até hoje eles são como uns irmãos para mim, a Dercy. Tanto que eu chamo ela de irmã, mana. Eu vim para cá, eu não saí assim de casa. Eu vim mesmo seguindo o que o meu pai me ensinou e o que o seu Isidoro, que era um presidente 100% ótimo, muito humilde e certinho, sabe? Aquilo era o tipo que eu trabalhava, o tipo que era o meu pai. E meu pai sempre falava assim, faz tudo certinho, não faça nada errado, porque cedo ou tarde, meu pai a vida inteira falou isso para mim e para meus irmãos, cedo ou tarde é descoberto. Não mexa em nada, trabalhe como se fosse a sua casa. E foi o que eu fiz durante os 28 anos. Tive muitos funcionários que entrou aqui, vereadores, que não gostavam do meu jeito de ser, só que depois eles entendiam que era realmente aquilo, porque aqui não é nosso, é do povo, né? Então, essa parte de ser correto, fazer certinho, eu sempre falei, eu saí quando eu aposentei, mas se você for em qualquer comércio, qualquer presidente que passou aqui, eles podem até falar, ela era chatinha, mas foi tudo para levar sempre corretíssimo, tanto que carro, tudo que se comprava, assim, coisas extra da Câmara, ficava na minha sala, já chegavam e entregavam para mim, que eu tinha chave, era só eu, né? O carro, peças, tudo guarda, porque ali sempre ficava, alguém precisava, pegava e devolvia. Se fosse para outro departamento, já não voltava mais, porque sempre um pega o outro e esquece de trazer de volta, né? Então, eu falo assim que quando alguém entrar, é o conselho que eu dei para as minhas sobrinhas a vida inteira. Essas que agora cresceram, que era na época tudo pequenininha, eu sempre falei assim, cuidem, façam correto. Se precisar fora de horário, que nem a gente vinha muito em reunião, o chefe falava, venham, vocês têm que estar aqui, vinha. Eu falava, não faz cara feia, venham, trabalhem com amor, façam com amor. E foi o que eu fiz e eu não me arrependo hoje, eu nunca me arrependi. Ao contrário, eu agradeço sempre
a oportunidade que eu tive, aos presidentes da Câmara que nunca me tiraram, tanto que cada vez que assumia um novo presidente eu ia lá com a chave para entregar, até a chave das salas eu ficava com deles, né? Ia lá para entregar a chave e eles me devolviam, não, você vai continuar. E daí eu fiquei então 25 anos como assessora e fazendo financeiro e ainda depois a ata de novo. Então foi assim, eu acho que se todo mundo fizer sempre certinho assim, ter um emprego é reconhecido para o resto da vida. Foi o que eu fiz.